Fábio França, Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida. Quem acompanha o noticiário da política nos últimos dias, quem está acompanhando nos últimos dias, está vendo que a confusão está comendo solta. A desorganização está comendo solta. A brigalhada está comendo solta. Agora é a Petrobras. Mas já tivemos confusão envolvendo outras áreas do governo. O governo está tensionado. Dentro do governo há uma desordem, uma desorganização. Alas, brigas, frituras. Divergência você tem em toda parte. Você tem divergência na igreja. Eu não falo só da igreja católica, não. Mas a imprensa especializada em cobrir religião vira e mexe, noticia as desavenças, né, nas várias igrejas, na igreja católica, a mais tradicional delas. Desavenças na família, né? Aquele almoço de domingo com aquela eletricidade, aquele desconforto, né, que sempre acontece, a gente sabe que acontece. Desavença entre amigos, no grupo de amigos, a briga no WhatsApp, pessoas que se cancelam, então não falo mais com você, então não fala mais e tal. Em qualquer empresa tem desavenças, né? E as desavenças nas empresas também envolvem disputas de poder. É tudo uma disputa de poder, no fundo é uma disputa de poder, seja na igreja, seja na família, seja na empresa e no governo, que é um jogo de poder. Por excelência, as brigas são muito ferozes. Eu não estou nem falando quando você tem verba envolvida. Às vezes o simples poder de dar uma canetada, em vez de outro poder dar uma canetada no seu lugar, já começa uma briga. Então é uma baderna, são declarações, é desrespeito, são entrevistas, fritura para todo lado. E é aquela história. Todo mundo gosta no governo de fritar o outro, até o momento em que a fritura vem para cima de si. Então, ver o traseiro do outro assando na frigideira é uma beleza. Mas quando é o seu traseiro que está fritando, aí você diz que o governo está com problema, tal, porque é o seu traseiro que está fritando. No momento, tem uma fritura pesada em torno do presidente da Petrobras. Reuniões e mais reuniões, se fica, se não fica, se sai, se cai, se não cai. É um negócio ruim de se ver, né? E por que a gente, sabendo que tem fritura e briga e desavença dentro de empresas, a gente não vê um noticiário frequente dizendo que na empresa A o diretor financeiro está brigando com o diretor jurídico, na empresa B o diretor responsável pelas pessoas está brigando com o camarada responsável em relações com o mercado? Por que a gente não vê isso com tanta frequência, né? Porque, em geral, uma empresa ela é privada, ela interessa a um grupo pequeno de pessoas, a maior parte das empresas é de capital fechado, então não tem um envolvimento nosso, meu, teu, para você pouco importa se está havendo uma desavença na empresa de capital fechado, é um problema deles. Quando a empresa é de capital aberto, aí a gente já acompanha um pouco mais. Grupos, tensões, as assembleias têm uma cobertura maior. Na empresa de capital aberto é acompanhada de um jeito diferente. E no caso de governo, é a coisa mais clara que tem. Não que seja transparente, mas é a coisa mais clara que tem. Por quê? As pessoas são escolhidas por razões políticas, querem ocupar cada vez mais espaço e falta um propósito, falta um motivo para aquelas pessoas estarem juntas. Quando eu digo que falta um motivo, alguém vai dizer, mas como assim falta um motivo? Falta um motivo. Por exemplo, na empresa fica muito claro qual é o propósito de cada um. Fazer gerar o maior lucro para a empresa, fazer gerar o maior resultado para a empresa. O departamento de pessoas quer poder ter a maior avaliação das pessoas ali, quer contratar os melhores. Você tem um norte, você tem uma aferição. Cada diretor, cada vice-presidente tem um objetivo claro. Eles têm metas, essas metas são aferidas e são cobradas. No final do ano, o bônus dos executivos está ligado às metas e às promessas feitas. Por isso que tem às vezes muita estrepulia, como a gente viu nas lojas americanas. O camarada forja um lucro para poder ter um resultado para ele maior. E saca um dinheiro na forma de bonificação, que é fajuto. Mas o fato é,
Empresa séria, tá ali. O fulano de tal vai ganhar 8 salários a mais, 12 salários a mais, 20 salários a mais, às vezes uma quantidade de dinheiro enorme, se ele atingir essa ou aquela meta. Então tem metas claras. E essas metas, para governo, simplesmente não existem. Não existem. É uma bagunça. Qual é o propósito do governo Lula? Me diz. Deveria ser um plano de governo. O Ministério da Saúde devia ter um plano de governo com metas claras. Quais são as metas do Ministério da Saúde? Objetivas. Estabelecidas pelo Palácio, estabelecidas por um programa qualquer? Não tem. Quais são as metas que se pode cobrar do ministro da Educação? Ele está tentando lá fazer umas coisas, mas está conseguindo? Não. E aí tudo bem. Não muda nada. Claro, se ele perder sustentação política, ele cai. Mas ele cai porque ele não atingiu uma meta? Não, cai. Porque perdeu a força política. O presidente da Petrobras, o que ele fez de errado, né, para ele estar com o nome dele na boca do sapo? Não tem uma meta para ele em relação ao governo. Ele tem as metas que ele estabelece com o Conselho de Administração, mas mesmo atingindo as metas do Conselho de Administração, ele pode cair porque o governo está infeliz. A gasolina está defasada, 13%. O 17%. O diesel está defasado 13% na paridade internacional. Ainda assim, não se aumenta o preço da gasolina. E se discute política de dividendos, tudo dentro do governo, que não tem nada a ver com a Petrobras. O governo é um acionista da Petrobras, tem que ficar se metendo do jeito que se mete. No entanto, o presidente da Petrobras pode cair porque ele não atende uma meta, não é uma meta, um desejo do governo que você não sabe qual é. Tudo é assim. Então, o Rui Costa, que hoje está tá por cima da carne seca, fritando para todo lado. Gente que ele não gosta. E aí ele frita o Haddad, aí ele frita o Prates, aí ele se alia ao Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, porque é conveniente para ele poder dar uma fritada aqui ou ali. E assim vai o jogo do poder. Esse jogo do poder ele é perverso, mas não foi inventado agora. Então a cabeça do ministro da Fazenda, por exemplo, nos vários governos que a gente acompanha, né, eu acompanho política nacional desde o final do governo Figueiredo. Né? Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, bom, Fernando Henrique 1, 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, né, porque ela não fez o segundo, Temer, Bolsonaro, Lula 3, quer dizer, é sempre igual. É sempre igual. É o pescocinho, naquele tempo tinha o pescoço do presidente do Banco Central, agora não tem porque tem mandato, ainda bem. Mas o pescoço do presidente do Banco do Brasil, a presidente da Caixa que foi escolhida pelo Lula não durou meses, porque foi logo tirou, porque começou uma fritura e tal, e o Arthur Lira, bum, e o Centrão levou o presidente da Caixa, né? E aí caiu mais um, aí pressão em cima do presidente do Banco do Brasil, pressão em cima do presidente da Petrobras. Quando tinha a Eletrobras felizmente privatizada, era o presidente da Eletrobras também. Quando as teles eram estatais, eram os presidentes das teles. Quando tinha banco estadual, eram os presidentes de banco estadual. Felizmente, tudo isso acabou. Não tem que ter, o Estado empresário não tem que existir. Mas tá lá, tem lá uma Petrobras, tem lá um BNDES, que é um centro de poder e um centro de força política muito grande. Aí quem está mandando na Petrobras não é necessariamente alguém ligado ao ministro da Fazenda. A relação entre o Fernando Haddad e o Aloysio Mercadante não é das melhores. A relação do Rui Costa com o Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, não é boa. E assim vai. Aí o maestro disso tudo, que é o presidente Lula, não tem um plano de governo. Quer dizer, o Lula quer fazer o quê exatamente, né? E eu estou falando do Lula, mas o Bolsonaro também não tinha plano de governo. Qual era o plano de governo do Bolsonaro? O que ele tinha para fazer? Qual era o plano de governo da Dilma? O Temer tinha, ponte para o futuro, tinha um plano. Mas qual era o plano do Bolsonaro? E qual é o plano do Lula? O que o Lula quer? Eu quero fazer um monte de casa. Tá bom, mas isso é plano de governo? Quais são as métricas e metas deste governo? Como é que o Lula vai poder dizer que o governo dele é um bom governo com base em que variável? Não tem. Mas o Rui Costa fez uma apresentação, juntou todos os ministros, os 180 ministros que tem nesse governo, fez uma reunião e foi lá e apresentou um monte de coisa do PAC, do PEC, do PIC, do POC. Apresentou um monte de coisa. Tá bom, mas isso é plano de governo? Não é plano de governo. O PAC não é o plano de governo. O PAC é um conjunto de obras, um catadão de obras em curso, não tem obra nova, um catadão de obras em curso, que concluídas com a marca PAC vão ser atribuídas ao governo como um feito. Mas plano de governo é um conjunto de medidas que constitui e leva o Brasil para algum lugar. Para onde estamos indo? Eu não sei, você não sabe,
E pode ter certeza, o presidente da República também não sabe. Nem o Rui Costa, nem o Padilha, nem o Haddad. Então o Haddad pega e fala, eu quero criar um tributo para milionário, eu quero criar um tributo para herança. Aí o outro diz, eu quero explorar o petróleo na margem equatorial. Eu quero fazer... Então é um monte de quereres, e um conjunto de quereres não forma um plano de governo, porque isso não está escrito em lugar nenhum. E aí vira uma bateção de cabeça. Não se sabe que ministro está indo bem. Essa Nízia, ministra da Saúde, que não disse a que veio, né? Vive da reputação e da boa relação que ela tem com um grupo de jornalistas. Mas ela não... Que trabalho que ela faz que você pode dizer, puxa vida, nossa, que marca, né, que ela deixou? Não fez nada, não consegue vacinar. Daqui a pouco vão trocar, o Lula já está irritado, já começa a achar que tem que fazer reforma ministerial. Agora, reforma ministerial com base numa percepção dele de que as coisas não estão indo bem, mas ele não sabe também por quê. Ele não sabe se o ministro A fez 30% do que deveria fazer, porque também ele não disse para o ministro o que ele tem que fazer. Qual é o projeto do Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia? Encheu o saco, além de encher o saco do presidente da Petrobras, qual é o projeto dele? O que ele quer? Ele será um ministro de sucesso quando? 3 pontinhos. Não sei. Nem ele sabe. Então tem umas coisas que ele quer, mas é o que o governo espera dele? Não sei. Se ele tiver poder de político, sim. Então é um jogo de alianças para uma sobrevivência política sem um objeto claro, um objetivo claro, uma marca clara, que esse governo não tem. Não tem. Aí o presidente Lula chama o marqueteiro para se aproximar dele, acha que tudo é um problema de comunicação. Problema de comunicação é quando você está falando no microfone, como eu estou falando agora, e a minha voz não chega até você. Aí tem um problema de comunicação. Agora, quando eu não sei o que dizer, ou quando aquilo que eu digo não faz sentido, ou quando aquilo que eu digo não constitui nada, não constitui um plano, não constitui um projeto, não é um problema de comunicação, é um problema de conteúdo. Falta conteúdo, esse governo está sem conteúdo, esse governo está sem musculatura. Não. Aí diz, bom, mas nós estamos mal com os evangélicos. Aí vai para os evangélicos, começa a falar em Cristo. Agora nós estamos mal com o Nordeste, vai para o Nordeste. Aí depois vai para o Sul. Mas correndo atrás do rabo, mas para apresentar o que para essa gente toda? Falta é isso. Por isso que nós estamos vendo essa brigalhada na Petrobras. Por isso que nós estamos vendo brigalhada entre ministros. Por que o projeto da reforma tributária não anda? Né? Terminou a reforma tributária, tem que terminar os projetos complementares, mas a coisa não vai. Por que não vai? Por que não termina o ensino médio? Por que o ministro da Educação não consegue organizar, por exemplo, as universidades para abrir mais curso daquilo que presta e menos curso daquilo que não presta? Né? Eu digo, não presta para um projeto de país. Nós precisamos ter mais engenheiros. Por que não tem um plano de formação de mais engenheiros e eliminação de um monte de estímulo para outros setores? É desorganização. Volto a dizer, não é uma invenção petista, mas está sendo a prática desse governo. Daí essa desordem. E desordem demais leva a bateção de cabeça e a gente não vai para lugar nenhum. Só que quem paga essa conta da desorganização é a gente, lamentavelmente. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.